É um paradoxo fascinante, sabe? E se a exata qualidade que a nossa cultura moderna mais recompensa e incentiva for a mesma que, no fim das contas, destrói o nosso caráter? Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma imersão. Uhum. É um prazer estar aqui para este momento de reflexão. E essa nossa imersão chega numa hora muito propícia, né? Com certeza. O final da semana, aquele momento em que o ritmo da vida finalmente começa a desacelerar um pouco. Dá um alívio imenso, né? Poder simplesmente respirar fundo depois de tantos dias corridos. Exato. E a nossa missão aqui, nesta pausa, é meio que desfazer as malas da mente. Olhar para trás e entender o verdadeiro fio condutor da transformação que as escrituras apresentaram para a gente nesses últimos dias. Isso mesmo. É hora de abrir essa bagagem espiritual que a gente acumulou na semana e guardar só aquilo que tem valor de verdade. Deixando o peso desnecessário para trás, né? Exatamente. E, cruzando os textos que estudamos, o contraste fica inegável. De um lado, a gente tem o orgulho. Que é tipo uma força gravitacional que nos afasta do Criador. Uhum, perfeito. E do outro lado temos a humildade, que é a única via de reaproximação. E o ponto central aqui não é ver isso como uma regrinha de bom comportamento. Não é só etiqueta social, né? De jeito nenhum. Trata-se do centro absoluto de como o caráter humano é transformado pela graça divina. Pois é. E para consolidarmos essa humildade, a primeira etapa exige que a gente olhe com muita honestidade para essa barreira imensa que é o orgulho. Com muita honestidade e muita cautela, eu diria. Sim. E a lição nos levou de volta lá para o início de tudo. Fica muito evidente que o orgulho não é uma invenção da nossa era digital. Longe disso. Ele esteve na origem do grande conflito, lá com Lúcifer. E o que me deixa mais impressionado é o ambiente em que isso aconteceu. Esse é um detalhe teológico muito profundo, sabe? O texto de Isaías 14 descreve como o orgulho nasceu no coração de um ser que foi criado em estado de perfeição. Em um ambiente perfeito. Isso, em um ambiente perfeito. A mecânica do orgulho é assustadora por causa disso. Ele não precisou de um ambiente corrompido para germinar. Ou seja, não foi uma falha de fabricação. Não mesmo. Foi uma escolha deliberada de exaltação pessoal. Lúcifer olhou para a própria beleza, para a própria posição. E o foco mudou, né? Exato. O foco, que deveria estar exclusivamente no Criador, voltou-se para a criatura. É a semente original de todo o conflito que o universo vivencia até hoje. Caramba! Mas espere, vamos trazer isso para a realidade atual. Porque aqui surge um conflito muito interessante para quem nos acompanha. Qual seria? Essa mesma semente parece germinar com uma força absurda hoje. Só que a nossa sociedade frequentemente rotula isso como algo positivo. Ah, sem dúvida. É o que a gente mais vê. A gente é ensinado que o amor próprio é excessivo, a construção de uma marca pessoal forte e a autopromoção são vitais para o sucesso. É o combustível da cultura atual, né? Pois é. Basta abrir qualquer rede social para ver essa estufa do ego funcionando. Então, como separar essa autopromoção que o mundo exige do orgulho de Lúcifer? Onde fica a linha divisória? Olha, essa é talvez a armadilha mais perigosa do nosso tempo. E a linha divisória, segundo os estudos da semana, está na atribuição do mérito e na dependência. Como assim na atribuição do mérito? Bom, a nossa lição descreve o orgulho como uma prisão silenciosa. E ela é silenciosa porque as grades não são feitas de ferro. Elas são feitas de autossuficiência. Nossa, autossuficiência. Essa prisão faz a mente acreditar, de forma totalmente ilusória, que é a fonte das próprias conquistas. Entendi. Então o problema não é comemorar uma vitória. De forma alguma, reconhecer uma bênção, celebrar um talento que se tem, ou colher os frutos de um trabalho muito árduo, não é um problema em si. Certo. Na verdade, torna-se um ato de adoração, quando a pessoa reconhece que cada respiração, cada habilidade veio de Deus. O problema começa quando a mente diz no silêncio: eu gerei isso sozinho. Eu sou o autor do meu sucesso. Exatamente. Quando a pessoa toma o crédito absoluto para si. Sabe, é uma mudança de perspectiva muito sutil, mas que altera tudo. A pessoa trancada nessa prisão silenciosa passa a ver os outros de forma diferente, né?
Passa a ver todo mundo como degrau ou como ameaça. Porque o ego exige uma manutenção o tempo todo. É exaustivo. E aqui está a grande armadilha. Se o orgulho fosse só vaidade extrema e ostentação de dinheiro, seria fácil de identificar e combater. Ah, seria muito simples. Mas a conversa muda de figura quando a gente vê como ele se esconde. O orgulho é mestre na arte do disfarce. E a camuflagem mais perigosa dele é, ironicamente, a religião. Nossa, sim. Os relatos bíblicos são repletos de exemplos assim. A gente viu isso perfeitamente no relato do fariseu e do publicano, né? Uhum. Aquele texto de Lucas 18 é um verdadeiro estudo de caso sobre a camuflagem do orgulho. De um lado, o fariseu, lá no topo da hierarquia moral. Exato. Ele tinha o que a gente poderia chamar de um currículo espiritual impecável. Ele jejuava, dava o dízimo de forma rigoroso. Não se envolvia em nenhum escândalo público. Isso, aparentemente, era um modelo perfeito. Mas a mecânica da oração dele revela o problema central. Não era um diálogo de dependência com Deus. Era um monólogo, né? Um monólogo de autoexaltação. Ele usava a obediência às regras não para honrar a Deus, mas para se diferenciar e se sentir superior a quem estava ao redor. Sabe, para usar uma imagem bem clara, é como se ele pegasse um holofote e virasse para um espelho. Perfeita analogia. Ele achava que estava iluminando a Deus com as boas obras dele, mas estava apenas cegando a si mesmo com a própria imagem refletida. Ele dizia, graças te dou, porque não sou como os demais. É uma espiritualidade baseada puramente em comparação, e essa justiça própria, essa ideia de que a gente pode acumular méritos suficientes para impressionar o céu, é o orgulho vestido com roupas religiosas. É o orgulho mais perigoso de todos. E em total contraste, o texto nos mostra o publicano. Um cobrador de impostos. Alguém que a sociedade da época desprezava completamente. E o que ele faz é muito forte. Ele nem sequer consegue levantar os olhos para o céu. Não consegue. Ele bate no peito e pede misericórdia. E a lição usa um termo que é essencial a gente destacar aqui, que é coração quebrantado. Isso, coração quebrantado. E é importante a gente fazer uma pausa para esclarecer esse conceito, sabe? Porque quando as escrituras falam de corações quebrantados, não estão falando de uma tristeza clínica ou depressão, certo? De jeito nenhum. Não é sobre ter uma baixa autoestima que paralisa a vida. O quebrantamento espiritual é, na verdade, uma falência reconhecida. Uma falência reconhecida. Como assim? É aquele momento de lucidez absoluta em que a mente percebe que não possui capital espiritual nenhum para comprar a aprovação divina. Nossa, cai a ficha completamente. Exato. O publicano entendeu que a única esperança dele era a graça. E Jesus conclui a história dizendo que foi este homem, e não o fariseu, que desceu justificado para casa. Porque Deus não opera onde há autossuficiência. Isso. A graça só consegue preencher os espaços que estão vazios. Lindo isso. O que nos leva a um dos momentos mais chocantes dos estudos dessa semana, eu diria. Ah, o episódio com os discípulos. Esse mesmo. Porque a gente tende a pensar que o orgulho ataca só pessoas que estão distantes de Deus ou líderes muito religiosos e corrompidos, tipo os fariseus. É o que a gente prefere acreditar, né? Pois é. Mas a narrativa traz uma cena quase inacreditável envolvendo os amigos mais íntimos de Cristo. Pessoas que abandonaram absolutamente tudo para seguir a Jesus. Que viam milagres acontecendo todos os dias. Que ouviam a verdade ali, da boca do próprio Deus encarnado. E no meio do caminho sobre o que eles estão discutindo em voz alta. É impressionante. Estão discutindo sobre quem seria o maior no reino dos céus. É um choque de realidade e serve de alerta profundo para cada um de nós. E pense na gravidade da situação. Jesus estava caminhando em direção à cruz. Ele estava falando abertamente sobre o sofrimento iminente dele, sobre o sacrifício supremo. E no exato mesmo momento, a mente dos discípulos estava ocupada tentando estabelecer uma hierarquia de status entre eles. é inacreditável. Isso expõe como essa necessidade humana de reconhecimento, de ter a primazia, é algo muito visceral. Visceral e enraizado.
A proximidade com o sagrado, por si só, não imuniza ninguém contra o ego. Isso é forte. Reforça aquela máxima de que frequentar os ambientes corretos, ou usar um vocabulário religioso adequado, não transformam o interior de verdade. De forma alguma. O orgulho sobrevive até mesmo andando lado a lado com Jesus se o coração não estiver disposto a se render. É verdade. E a grande lição que a gente extraiu disso foi uma inversão completa da lógica moderna. Uma inversão total. O mundo atual grita o tempo todo: olhe para dentro de si para se encontrar, descubra sua própria verdade. A gente ouve isso todo dia. Mas o ensino que permeou a nossa semana diz que conhecer a si mesmo não é olhar para dentro. Não. Conhecer a si mesmo é olhar para Cristo. Essa é a chave de toda mudança. E qual seria a mecânica por trás disso? Por que olhar para dentro não funciona? Porque quando a gente olha para dentro de nós mesmos com as nossas próprias lentes, o resultado sempre sai distorcido. A nossa tendência natural é justificar as nossas próprias falhas, colocando a culpa nas circunstâncias. E, ao mesmo tempo, a gente infla as próprias virtudes, né? Sempre. Mas quando o olhar se volta para Cristo, a situação muda radicalmente. A pureza dele, aquele amor sacrificial e a perfeição funcionam como um espelho de verdade. É a luz de Cristo que revela a real condição humana. Exato. E não para gerar um desespero, mas para levar aquela confissão de dependência que a gente mencionou agorinha há pouco com o publicano. É essa contemplação que estilhaça a ilusão de superioridade que a gente costuma alimentar. Faz todo sentido. Mas isso levanta uma questão muito prática para quem nos acompanha. Qual seria? Se o mundo inteiro empurra a gente na direção contrária, incentivando a visibilidade e o aplauso, como é possível viver essa escolha de fato? É um desafio enorme. E a semana nos entregou a resposta através de um dos maiores exemplos de liderança da história. Alguém que teve o caráter moldado no absoluto anonimato. Estamos falando de Moisés. A trajetória de Moisés, lá em Hebreus 11, desafia completamente a nossa lógica moderna de construção de sucesso. Completamente. Ele era da realeza. Tinha acesso ao poder político absoluto do Egito. A melhor educação militar e filosófica da época. E é uma riqueza incomparável. Ele estava no topo do maior império que existia. E, no entanto, o relato afirma que ele abriu mão de absolutamente tudo isso. Tudo, por pura fidelidade a Deus. Ele escolheu ser maltratado junto com o povo, em vez de usufruir dos prazeres transitórios que o poder oferecia. Sabe, é uma renúncia que a mente humana tem imensa dificuldade em processar. Abandonar o palácio, o status e as regalias imediatas por causa de princípios que são invisíveis. Requer uma fé absurda. Mas o detalhe que mais captura a atenção é onde essa verdadeira grandeza de Moisés foi forjada. Não foi lá nos corredores do poder, onde todo mundo podia aplaudir as decisões dele. Não, a formação do caráter dele aconteceu no deserto. No deserto. E aqui a gente precisa entender o como. Como é que o deserto forja a humildade? O que acontece na mente de alguém que passa 40 anos nesse ambiente? Bom, o deserto, tanto biblicamente quanto psicologicamente, é o ambiente da remoção. Da remoção. Sim. Pensa comigo, lá no palácio, Moisés era definido por títulos, por quem ele conhecia, pelo que ele possuía. Havia uma audiência constante para validar o valor dele. As pessoas reverenciavam ele o tempo todo. Exatamente. Mas quando ele vai para o deserto de Midian, cuidar de ovelhas, toda essa estrutura de validação externa é arrancada de uma vez só. Porque afinal ninguém aplaude um pastor de ovelhas no meio do nada, né? Pois é. O deserto ataca o ego, privando ele dos aplausos. É um lugar onde a pessoa é forçada a confrontar as próprias limitações, a confrontar sua impotência diante de toda aquela vastidão. Nossa, é a destruição daquela prisão silenciosa da autossuficiência pela via do silêncio literal. Precisamente isso. Foram 4 décadas de uma rotina oculta. E é nesse cenário que Deus age na formação do caráter. Aquela impetuosidade inicial dele sumiu, né? Totalmente. Aquela confiança de quem achava que ia libertar Israel com a força do próprio braço deu lugar à mansidão. A mecânica divina frequentemente utiliza os bastidores. E o que sustentou Moisés durante todo esse processo de apagamento do ego foi a fé genuína. A fé funcionou ali como uma lente de longo alcance, sabe? Permitiu que ele enxergasse muito além daquelas recompensas temporais do Egito.
Ele focou no propósito eterno de Deus. Exatamente. E essa análise traz uma reflexão muito dura, mas extremamente necessária para este nosso encerramento de semana. Uma reflexão para consolidação mesmo. Sim. Passamos os últimos dias correndo atrás de prioridades urgentes, cumprindo prazos no trabalho, buscando reconhecimento profissional, tentando manter a relevância ali nos nossos círculos sociais. É o ritmo de todo mundo. E quão difícil é aceitar que a verdadeira formação espiritual, aquele crescimento que o céu valoriza de verdade, muitas vezes acontece justamente nos momentos em que ninguém está olhando. Naquelas pequenas renúncias anônimas. Isso. No serviço invisível dentro de casa. Na paciência não documentada. Naquele deserto cotidiano, onde não há holofotes, apenas os olhos de Deus. É uma luta intensa contra a nossa natureza humana. Mas olhar para a vida de Moisés traz esperança, sabe? Porque demonstra que um caráter ensinável e manso pode sim ser desenvolvido, desde que haja uma submissão genuína ao processo divino. E que processo, né? Pois é, a grandeza sob a ótica das Escrituras não se mede pelo que a gente consegue acumular ou pelo destaque perante os homens, mas pela disposição de servir e de renunciar por lealdade ao Criador. Perfeito. Contudo, por mais inspirador que seja esse relato de Moisés, ele é apenas uma sombra. Sim, uma pálida representação de um modelo perfeito. Um modelo que, na verdade, consolidou todo o estudo que tivemos nesta semana. Exato. O deserto de Moisés serviu para nos preparar para entender algo infinitamente maior. A nossa conversa atinge o clímax agora, quando a gente passa do exemplo humano para o modelo absoluto. Porque se Moisés abriu mão da glória temporal ali na corte do Egito, o que dizer daquele que abriu mão da glória eterna do próprio céu? Não há nem comparação. O capítulo 2 de Filipenses escreve o ato supremo e insondável de humildade. A Escritura diz que Jesus, possuindo a própria natureza de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devesse se apegar obstinadamente, mas esvaziou a si mesmo. Esse esvaziamento é a âncora de todo o cristianismo, a encarnação e, em última instância, a cruz. É um mistério lindo. É sim. E a mecânica desse evento subverte completamente qualquer compreensão humana de poder. Pense no quadro que foi pintado ali. O Criador do universo assumindo a forma da criatura. O autor da vida ajoelhando-se, com uma toalha na mão, para lavar os pés poerentos de homens que logo o abandonariam. Exatamente. Quando a mente humana contempla a vida de Jesus e o momento da cruz, qualquer justificativa para o nosso orgulho simplesmente desmorona. Não sobra nada do nosso ego, né? Nada. A cruz não demonstra apenas o perdão e o amor infinito de Deus. Ela redefine estruturalmente o que significa grandeza no universo. Redefine de que forma, exatamente? Como essa mudança de estrutura funciona? Redefine a direção das coisas. Nos reinos humanos, a grandeza é sempre uma trajetória ascendente. Subir degraus. Isso, subir degraus, pisar em quem for preciso para chegar ao topo e então ser servido por muitos. Mas no reino de Deus, o movimento da grandeza é descendente. Descendente. O maior é aquele que desce para servir. Perfeito. Jesus não ensinou a humildade através de teorias filosóficas de distanciamento, sabe? Ele a viveu na pele, cravada em um madeiro. É a antítese perfeita daquele orgulho inicial de Lúcifer que a gente comentou. Nossa, é verdade. O contraste absoluto. Enquanto Lúcifer quis subir para ser igual ao Altíssimo, o Altíssimo decidiu descer para resgatar os perdidos. E a instrução direta de Filipenses 2 é que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Considerando os outros superiores a nós mesmos. E na prática, entendendo os mecanismos que exploramos hoje, isso significa destruição metódica do nosso ego. O aprendizado maravilhoso dessa semana evidencia que a jornada espiritual não é, de forma alguma, um esforço para a gente parecer mais santo ou mais competente do que as pessoas ao redor. Não é uma competição de santidade. Não. A jornada é, através do poder da graça, permitir que o nosso caráter seja reconfigurado para refletir um pouco mais da semelhança de Jesus a cada novo amanhecer.
É essa consolidação que traz um descanso tão profundo para nós agora. Por isso mencionamos que olhar para Cristo é a solução definitiva. Porque quanto mais perto a gente chega da luz absoluta de Cristo, menos motivos a gente encontra para se exaltar. A majestade divina exponha a nossa total fragilidade. E sabe, compreender essa dinâmica é libertador. Reconhecer a nossa dependência total de Deus não é assinar um atestado de fraqueza inútil. De jeito nenhum. É, na verdade, criar o espaço necessário para que a força de Deus atue na gente sem aqueles impedimentos das nossas próprias barreiras de vaidade. Deus anseia por um coração rendido. Ele não procura um histórico de realizações impecável. Sabe, revisitar tudo isso com essa profundidade traz um alívio genuíno para a mente no final desta semana. Traz mesmo. É um peso que sai das costas. Sim, porque ao desmascararmos o orgulho, vendo como ele começou lá no início com Lúcifer, como ele se esconde nas nossas rotinas religiosas com a síndrome de fariseu, e como o deserto e a cruz são os antídotos perfeitos. As nossas prioridades são naturalmente ajustadas. Exato. O foco deixa de ser o eu exausto e passa a ser o Cristo suficiente. O orgulho, como vimos, é extremamente cansativo de se manter. Exaustivo. Tentar manter uma imagem de perfeição o tempo todo. Tentar sempre ter a razão em tudo. Lutar pelo reconhecimento em cada interação. Isso esgota qualquer força emocional e espiritual que a gente tenha. É o peso mais desnecessário que a gente carrega na bagagem da mente. E a humildade é o verdadeiro convite ao descanso que Cristo oferece. Parar de lutar pelo centro do palco tira um peso imenso dos nossos ombros. E antes de encerrarmos este nosso momento de reflexão de hoje, fica uma reflexão muito instigante para os nossos corações que as entrelinhas de todos os textos sugerem com muita força. Exatamente, é uma reflexão para acompanhar a gente nos próximos dias. Se o orgulho nos força a tentar ser o centro da nossa própria história o tempo todo, gerando todo esse cansaço e essa frustração, fica a pergunta para ecoar agora. E qual seria? E se a verdadeira humildade não for pensar menos de si mesmo, mas simplesmente pensar menos em si mesmo? Nossa, pensar menos em si mesmo? Sim. O que aconteceria na vida de cada um de nós se, a partir de agora, deixássemos de lutar por esse papel de protagonista cansativo e simplesmente entregássemos a caneta para que o autor da vida escrevesse os próximos capítulos? Que pensamento poderoso para a gente guardar na mente. Simplesmente pensar menos em si mesmo e descansar no cuidado absoluto do autor da vida. Que esta mensagem, construída através de tudo que foi estudado ao longo desta semana, permaneça viva e traga um descanso verdadeiro e muito profundo aos nossos corações. Que a nossa bagagem fique definitivamente mais leve. Que Deus continue guiando com graça os passos de cada um que nos acompanhou até aqui, fortalecendo a fé e moldando o caráter ali no silêncio do dia a dia. Uma semana de muita paz, um excelente descanso e até nossa próxima imersão nas Escrituras, se Deus assim permitir.